Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Sigrid, eu sou a diretora de comunicação da Brade e eu queria agradecer a presença de todos. Estamos na última edição da série de eventos que fizemos para discutir um tema tão importante como a abertura do mercado de energia. Ouvimos o setor elétrico, os parlamentares e agora é um prazer ouvir um pouco a visão dos impactos para o consumidor. Peço aos participantes que, ao final do webinar, respondam um breve questionário. Ele irá nos ajudar nos próximos eventos que faremos. Espero que tenham uma ótima palestra e obrigado pela participação. Passo a palavra ao Marco Madureira, presidente da Brade, que irá moderar os painéis. Obrigado e bom evento a todos. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande nós estamos hoje, como colocado pela Sigrid, completando essa terceira edição de uma série que foi muito importante, né, para que a gente pudesse estar trabalhando. Então, queria primeiro agradecer aos participantes, aqueles que estão nos acompanhando, os que estão aqui pela primeira vez, outros que conseguiram acompanhar as 3 edições. É muito importante que esse assunto seja discutido e a Brade se sente muito satisfeita em estar cumprindo esse papel de trazer essa discussão. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação para que a gente possa ter uma visão de como a Brade entende o assunto e dados que são importantes sobre o tema, mas hoje o mais importante é que a gente possa ouvir os nossos convidados. Então, como colocado, né, nós estamos aí na terceira edição, né, desse nosso evento. Tivemos uma visão regulatória, tivemos aqui presente o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a CCE, a participação aí da Associação das Comercializadoras de Energia e também da Fundação Getúlio Vargas. Tivemos um segundo momento com a presença do Poder Legislativo, tivemos aqui a presença de deputados, a deputada Jaqueline Cassol, que é a presidente da comissão que trata do PL 1917, tivemos aqui a presença do deputado Marcelo Ramos, o deputado Lafayette Andrada, e também tivemos a presença do deputado Paulo Ganini. Então, para a gente hoje aqui, estamos nessa terceira edição, onde a gente busca ter a visão do consumidor. E para essa visão do consumidor, nós temos aqui como convidado, representando aí o mercado regulado de energia, o Ricardo Vidinic, que é presidente do Conselho de Consumidores da Copel. O Felipe Soares, que é diretor da Abrace, que representa os consumidores, os grandes consumidores que estão no Mercado Livre. E temos a presença de 2 organismos importantes em relação ao consumidor, à defesa do consumidor. Um é o Clauber Leite, que é coordenador do Programa de Energia do IDEC, e a doutora Juliana Domingues, que é a secretária nacional do consumidor. Eu passaria aqui rapidamente a dar uma visão de como a distribuição entende a questão da abertura do mercado. No primeiro momento, é importante dizer que o futuro, e é um futuro breve na nossa visão, ele caminhará para a separação das atividades de distribuição de energia, que é a parte do fio, da comercialização de energia do mercado regulado. Isso tudo hoje no mercado regulado é junto e a distribuidora faz esse papel. Então, a distribuidora deverá estar focada nessa parte da empresa de distribuição de energia e existirá a empresa de comercialização do mercado regulado, que depois caminha para ser o supridor de última instância. O que é o supridor de última instância? É aquela comercialização que vai ser feita para aqueles consumidores que não migrarem para o mercado livre. Então, existiria uma parcela de consumidores que, por não quererem ou não terem uma atratividade, não vão estar migrando. Então, deverá continuar, como existe em outros países que já abriram o mercado de maneira mais intensa, a permanência desse mercado, e que será atendido pelo que se chama de supridor de última instância. Um ponto fundamental é que, para que se possa avançar na abertura do mercado para o mercado de baixa tensão, que seja implantada a tarifa binômia para esse mercado de baixa tensão. Aqui está até marcado, né? É mercado de baixa tensão. É fundamental que exista essa evolução na utilização da tarifa binômia. O que existe de pontos de atenção que deveriam ter para que essa migração se dê de uma maneira equilibrada? A primeira delas diz respeito a um aspecto que hoje, dentro do mercado regulado, está basicamente toda a segurança de lastro do sistema elétrico nacional. Nós sabemos que as fontes de energia elétrica, se a gente pensar, caminhando das fontes intermitentes até as intermitentes, seriam aquelas fontes eólica, solar,
né, que não tem uma atuação ao longo de todo o tempo. As sazonais, principalmente os reservatórios, as usinas hidrelétricas com reservatório a fio d'água, que não tem também um funcionamento durante todo o ano, e as fontes contínuas, sem dúvida nenhuma, representada aí principalmente para as usinas térmicas, que têm um funcionamento completo. Na medida que nós caminhamos nessa escala em relação à segurança do sistema elétrico, a gente caminha de fontes mais intermitentes até aquelas contínuas. Mas o preço também dessas fontes ele é maior nas contínuas do que nas intermitentes. O importante colocar que, basicamente, toda essa segurança do sistema elétrico como um todo está hoje no mercado regulado. Então, está no mercado regulado, por exemplo, a contratação de todas as térmicas, basicamente todas as térmicas que estão hoje ligadas no sistema elétrico, e que dão suporte não só para o sistema, para o mercado regulado, mas dão suporte também ao mercado livre. Quanto é que custa, no nosso entendimento, para os consumidores do mercado regulado manter esse lastro, né? Ele custa bastante. Hoje, se nós olharmos o preço que, em geral, tem sido praticado por essas térmicas, esse não é o preço máximo, mas o preço que a gente tem, é da ordem de R$260 por megawatt-hora. Se nós olharmos quanto que se pratica no mercado livre aí, de contratos de um ano, ele é na ordem de uns 150. Então, nós temos uma diferença na ordem de R$98, R$100, entre o preço que hoje é possível comprar energia no mercado de um ano aí do livre, para o que se paga para esse lastro de térmica. Então, essa diferença entre esse preço e o valor que hoje estão nos contratos térmicos representa o que nós entendemos que é o lastro de qualidade que está presente no mercado regulado. Esse valor, nós temos contratos no mercado regulado que vai até o ano de 2050. Então, tem todo esse volume de recursos, ano a ano aqui, que são lastros que estão dentro do mercado regulado. O nosso entendimento é que para a migração acontecer de forma adequada, esse lastro deve ser dividido. A gente tem que reconhecer também que tem alguns consumidores que estão no mercado livre que também têm lastro. É importante ressaltar isso, né? Mas o grosso desse lastro está colocado dentro do mercado regulado. E o que isso, se não tratado, o que pode ocorrer? A gente recorda, por exemplo, na época aí que nós tivemos aí a criação daquela conta ACR, quando se teve um aumento da tarifa oriundo principalmente do despacho de térmicas, né? A questão trazida pelo risco hidrológico, uma migração muito grande do mercado regulado para o mercado livre, basicamente aqui consumidores, principalmente consumidores especiais. Até que o número de consumidores do mercado livre não aumentou, mas nem tanto, mas aqui no mercado, o crescimento para o mercado de consumidores especiais. Com isso, nós tivemos uma atratividade porque estavam deixando algum custo dentro do mercado regulado, e além disso, os próprios descontos que eram dados para o uso do sistema de distribuição. Isso fez com que aumentasse, por exemplo, de 2015 até 2019, em cerca de 90% o subsídio que é colocado dentro da CDE. Ele então cresceu aí no entorno de 90%, né, nesse período até 2019. E deixou mais um custo adicional ainda para o mercado regulado. Então, é importante que isso seja cuidado, que ao consumidor migrar para o mercado livre, não deixe custos adicionais ao mercado regulado. Um outro ponto fundamental, que é importante nós comentarmos, é a questão que traz pela geração distribuída. A geração distribuída, da maneira como ela hoje está regulamentada, é uma tecnologia importante, mas ela precisa de ter a sua readequação. Quando ela foi criada, ela tinha uma necessidade, um incentivo, hoje não mais é necessário. Se nós observarmos que hoje nós temos cerca já nós temos hoje cerca de 3,3, 3,4 gigawatt instalado de geração distribuída, isso representa já um subsídio da ordem de 1,7, 1,6 bilhões por ano para os consumidores do mercado regulado. Então, o que significa isso? Na medida que um consumidor sai do mercado livre, do mercado regulado e opta por ir para a geração distribuída, ele deixa esse custo. E aqui é importante olhar essa pirâmide que aparece ao lado, que mostra como essa migração ocorre. Ela principalmente ocorre nos consumidores. Hoje nós temos cerca de 6% dos consumidores do mercado regulado têm consumo acima de 500 kWh, mas consumidores em baixa tensão.
E se a gente olhar para a pirâmide que é dos consumidores ou da geração distribuída, cerca de 46% dos que estão sendo atendidos de geração distribuída são exatamente aqueles que têm consumo acima de 500 kWh. Ou seja, é uma inversão na pirâmide que nós temos aí em colocação disso. Isso tem um aspecto social importante de subsídio, mas tem um risco muito grande para a própria abertura do mercado, porque esse volume de consumidores que tem um consumo maior e que seriam inicialmente atendidos pelo mercado livre nessa abertura, já estarão optando pelo mercado, migrando para a geração distribuída com um subsídio que é dado hoje, como eu falei, é um subsídio bastante elevado. Então, são pontos que nós entendemos que devam ser observados, mas que não impedem e não podem, quer dizer, impedem, eles são limitativos, mas eles têm que ser resolvidos para que a gente possa ter um processo de migração para o mercado livre o mais pronto possível, né, mas em condições adequadas. Bom, basicamente são essas as considerações que eu faço nesse momento inicial, para que a gente possa, então, dar sequência aqui ao nosso webinar. E como eu falei, né, o importante para a gente aqui é exatamente estar ouvindo os nossos convidados. Então, para dar início, eu pediria aí a participação já de quem já está dentro do Mercado Livre, né? E aí, dentro da Brás, eu pediria a participação, então, do Felipe Soares. O Felipe é engenheiro eletricista e diretor técnico da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Então, Felipe, é um prazer muito grande recebê-lo e verificar como é a visão que vocês têm em relação a essa abertura do mercado. Por favor. Perfeito, Madureira. Eu agradeço aqui, eu queria agradecer o convite, né, e cumprimentar meus colegas desse evento. E falar um pouco, né, a Brás, ela atua tanto no setor elétrico, né, a gente participa dos fóruns do setor elétrico, mas também nas questões relacionadas ao desenvolvimento industrial, né. Então, eu gostaria de começar falando sobre a situação atual do consumidor industrial de energia, né. Você exemplificou bem, colocou bem ali a questão da CDE, né. A CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que concentra grande parte dos custos com políticas públicas, e aí a gente fala até de beneficiamento de outros setores da economia, né, e de políticas energéticas, né. Essas políticas elas foram se acumulando e são cobradas sob a forma de encargos, né, fazendo que esses encargos cobrados sobre o volume de energia tenham como um efeito uma política anti-industrial energética, tá? Por que a gente fala que é uma política anti-industrial energética? Porque a indústria hoje, ela é o segmento que mais consome energia elétrica, com 35% do total da energia consumida, né? Então faz com que, se você coloca uma política pública ou uma política energética cobrada sobre a forma do volume de energia que você consome, quem mais consome é quem mais paga, né? O peso relativo desse encargo na indústria também é maior, né? A indústria geralmente está conectada, a grande indústria, na rede de transmissão e usa menos infraestrutura do setor elétrico, né? Quando você cobra energia, encargo sob a forma de energia, você tem um efeito que, por exemplo, um consumidor residencial paga esses encargos que você exemplificou bem, né? Não só eles, mas esse é o principal, a CDE, por volta de 11% da tarifa de energia de um consumidor no Rio de Janeiro, sem impostos, são esses encargos. Enquanto que, se você tem uma indústria conectada na rede de transmissão no Sudeste, esses mesmos encargos pesam em torno de 30% do custo final da energia. Então, você tem ali uma alíquota maior sobre o consumidor industrial, né? Esses encargos também penalizam os consumidores eletrointensivos, né? Aqueles que usam mais energia para a sua produção. Vou dar um exemplo do alumínio. Em 10 anos, a indústria de alumínio brasileira fechou 50% da sua capacidade. E não é uma questão conjuntural de crises econômicas nacionais. Assim, simplesmente não há mais condição de produção, né? Então, eles fecharam permanentemente metade da sua capacidade de produção. E os encargos, diferentemente dos impostos, que têm um princípio de não cumulatividade, eles se acumulam em cada etapa de produção. Cadeias muito longas nacionais são penalizadas. Vou dar um exemplo num carro, né? Se você tem a mineração do minério de ferro no Brasil, você vai cobrar o encargo sobre o consumo de energia da mineração. Aí esse minério vai para a fabricação do aço,
você tem a cobrança também de encargos sobre a fabricação do aço, né? Depois você vai fazer a laminação desse aço, também tem encargo sobre a energia elétrica consumida nesse processo. Até chegar no carro, você teve toda uma cadeia de acúmulos que faça com que um carro 100% nacional, né, desde do minério de ferro até o carro andando, seja muito elevado. E, além disso, esse carro, se ele for exportado, diferentemente de impostos, que podem ter algum tipo de compensação, o encargo não. O encargo está lá em cada etapa de produção, foi acumulado e faz com que os produtos nacionais percam a competitividade, não só para exportação, mas no mercado interno também, né? O Paulo Pedrosa, presidente da Brás, ele comenta muito o estudo que a gente fez anos atrás. 2/3 do peso da energia elétrica ele está nos produtos e serviços. Está lá na cabeleireira que usa o secador e que tem energia elétrica, está no frango congelado, que teve grande parte de participação de energia elétrica com cobrança de encargos sobre esse consumo e que faz com que os produtos e serviços brasileiros percam a competitividade, né? Então, o resultado disso tudo nos últimos 6 anos, e aí assim, não é Covid, antes do Covid, estou falando assim, o que aconteceu com o consumo industrial agregado de 2014 a 2019, dezembro de 2019, caiu 10%. Quem está sustentando o crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil na última metade da década é o consumidor comercial e o residencial. O industrial ele perdeu a competitividade e é muito difícil reverter isso, né? A gente só enxerga a reversão com mudanças estruturais que a gente vai comentar um pouco, né? E aí, agradecer a excelente abertura do Madureira, quem já está no Mercado Livre. E, de fato, né, o consumidor industrial representa hoje, assim, 83% do consumo industrial já está no Mercado Livre, né? E assim, não é de um ano, é de quase 2 décadas, alguns deles, né? Então, com isso, a abertura do Mercado Livre ele tem um efeito limitado quanto à competitividade do setor industrial, né? Então, assim, hoje, como está, é isso, né? Você tem um acúmulo de custos que fazem com que você perca a competitividade. O que preocupa na abertura do mercado são as ações de política energética que podem, em decorrência dessa abertura do mercado, ter algumas atitudes de política energética que podem aumentar ainda mais esse custo, não só para quem já está, mas para quem está migrando, né? Um ponto que a gente cabe destacar que no final de 2019, na discussão que se estende aí por mais de 3 anos, né? A gente estava com o CP33 discutindo modernização em 2017, estamos aqui em 2020, né, ainda discutindo, mas a conclusão do Ministério de Minas e Energia ao final de 2019 era que precisava contratar 4 GB de potência, né, por conta das fontes de geração variáveis, né? 4 gigawatt de potência termoelétrica, gás natural, fazendo umas estimativas, né, com base nas usinas que venderam nos leilões, que tem ali gás natural, tem por volta de R$140 o megawatt-hora, uma usina competitiva a gás natural tem lá um CVU de R$200. Vamos supor, né, que é uma usina de 4 GB de usina gás natural, um CVU de R$200, gerando só no patamar pesado, né, dias úteis, 3 horas por semana. É uma conta de 5,5 bilhões de reais que você empilha sobre as outras, né? Então, assim, nossa grande preocupação é isso, né, que essa abertura do mercado, quais são os efeitos colaterais e quais serão as ações no âmbito da política energética que vão buscar corrigir essa questão de segurança energética entre os modelos, aumentando ainda mais a conta sem fazer um cálculo, né, que depende de uma mudança de lei. Mas, voltando aqui à questão de necessidade de contratação de térmica. Pós-Covid, tanto o ONS quanto o EPE já sinalizaram que essa demanda por potência, né, essa questão, ela foi postergada para o segundo semestre de 2026. Né? O desaquecimento da economia, e considerando, né, que você tem ali um cenário de crescimento econômico, com base ali na premissa do ONS e do EPE, você só vai ter esse problema de potência em final de 2026. Então, é muito tempo para a gente discutir bem essas questões, né? Há condições para a gente discutir, por exemplo, a condição da participação ativa do consumidor industrial ou até mesmo residencial comercial em produtos de resposta da demanda, né? Muito se comenta hoje, notícia do jornal, que está acontecendo
na Califórnia, e a única salvação é a resposta da demanda. Tudo bem que é numa situação emergencial, mas a gente tem tempo para discutir e incorporar esses elementos, e a distribuidora sai na frente, porque ela tem condição, ela é o grande, é a porta da frente do setor elétrico com o consumidor, no varejo, no atacado, e tem condição de ser um agregador dessa resposta da demanda. Então, pode ser um serviço que a distribuidora pode até prestar no futuro, né? É necessário ainda, no nosso ponto de vista, falando da modernização, que a discussão da separação entre lastro e energia avance, definindo o recurso, não só global, mas de cada empresa, de cada empreendimento, e o requisito também global e de cada empresa, de cada segmento, de modo que cada empresa chegue preparada numa mudança de lei. Quando você tiver a mudança de lei, está todo mundo sabendo qual que é o impacto. A gente viu, né, aquelas mudanças surpresa, né, que sai uma medida provisória e que todo mundo sai especulando o que vai acontecer, não são tão boas. A gente viveu disso nos últimos 5 anos, né? É muito melhor ter uma trajetória conhecida, né? Depois dessa necessidade de discussão de separação de lastro e energia, que a gente avance na questão da aprovação do PLS 232 para a modernização do setor e que tenha os dispositivos legais que permitem essa separação de fato, preservando, né, os contratos, preservando o direito das empresas que atuam nesse setor, né? No campo do infralegal, a agenda é totalmente convergente com o que você comentou, Madureira. Temos que avançar com a tarifa binômia para todos os consumidores, ao fio, infraestrutura e a energia. A gente precisa da transparência, e a forma disso é avançar no campo infralegal, com a ANEEL, com a tarifa binômia para todos os consumidores, né? E isso vai muito no sentido de corrigir as distorções que o modelo atual de geração distribuída vem trazendo, né? E para finalizar, que nesse novo mercado, né, que a distribuidora pode estar atuando, né, com menos risco, talvez, né, porque hoje você tem todo o risco alocado na distribuidora, né, você trazendo só a questão do fio, fornecedora de fio e supridor de última instância, você talvez tenha menos risco. Pode ser que você tenha que discutir uma questão de rentabilidade no negócio regulada, porém você abre uma outra dimensão de serviços que essa concessionária pode prestar. E, além disso, você tem uma evolução muito grande nos campos de saneamento e gás natural, e fazem com uma distribuição de energia elétrica pode, por que não, avançar como uma full utility, né? Uma provedora de soluções que atendem na casa do consumidor, entenda como energia elétrica, gás natural e água, né? Então, assim, a gente vê que, com muito bons olhos, né, que o Brasil está se modernizando, está trabalhando aí na modernização do saneamento, do gás natural, de modo que a indústria de rede pode ter outros instrumentos de rentabilidade, né, num mundo com taxa de juro negativa, num mundo com juro real no Brasil baixo e com câmbio alto, que vire destinos de investimentos e que a distribuidora consiga atuar de forma bastante saudável num novo ambiente. Com isso, concluo minha fala, Madureira. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Primeiro, pelo que você trouxe aí, sem dúvida nenhuma, de pontos fundamentais, né, para a nossa discussão, né? Acho que você traz visões muito importantes de quem já está no mercado livre e que mostram o que seria importante para que a gente pudesse estar observando nessa migração. Muito obrigado, Felipe. Nós teríamos, em seguida, vamos ter a presença do Ricardo Widnick. O Ricardo, ele então representaria aí o mercado regulado de energia hoje. O Ricardo é engenheiro mecânico e administrador de empresas, formado pela Universidade Federal do Paraná, com curso de pós-graduação em produção, suprimento e finanças. É o presidente do Conselho de Consumidores da Copel, concessionária do Estado do Paraná. O Ricardo tem se destacado aí nas discussões que têm existido em termos do setor elétrico, basicamente em todas as consultas públicas. O Ricardo é uma figura que tem comparecido e trazido aí o seu conhecimento aí de grande importância. Antes de passar ao Ricardo, só queria lembrar aos participantes que queiram fazer perguntas, que, como disse a Sigrid, utilizem aquela barra, aquele ponto do Q&A e vão colocando as suas perguntas para que, ao final das apresentações, nós possamos estar endereçando essas perguntas aos nossos palestrantes. Por favor, seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia a todos. Madureira, agradeço muito o seu convite para estar aqui. Doutora Juliana, que agora foi alçada ao cargo de secretário, parabéns pela sua nomeação.
fico muito contente. Ela é nossa colega de alguns anos já do setor elétrico, participou do DPDC. Ao Clauber, que também apoia aí a defesa dos consumidores. Bom dia. E ao Felipe, nosso amigo de longa data, aí, parabéns também pelas suas colocações. Eu já anotei várias coisas aqui que vou, sem dúvida, levar em conta. Eu queria fazer uma breve apresentação, então eu vou compartilhar minha tela aqui com os senhores e compartilhar a tela aqui. Então, basicamente, nosso webinar, o nosso Conselho de Consumidores, nós atendemos a Lei 8.631 e olhamos por três coisas básicas. A questão do fornecimento, qualidade do fornecimento, modicidade tarifária e serviços adequados prestados ao consumidor final. Aqui no Paraná, nós representamos 4.700.000 consumidores. Evidente que o tema em discussão, ele afeta principalmente a questão tarifas e a questão de serviços. Porque o fornecimento em si continua sendo da distribuidora e vai ter que fornecer nas condições técnicas adequadas. Nós nos reunimos, os consumidores de energia elétrica, e aqui eu vejo que tem vários na nossa sala, entre os quais a doutora Rosemary Costa, do Mato Grosso do Sul, nossa parceira de longa data. Nós nos reunimos há muitos anos, anualmente. O último ano foi no ano passado, no dia 18 de outubro, no qual nós emitimos a Carta de Curitiba, porque o Encontro Nacional foi aqui em Curitiba, e reunimos 53 distribuidoras, representando 84 milhões de consumidores. Então, o grande varejo do consumo está representando nesse pessoal. E eu elenquei aqui três questões que foram colocadas pelos conselheiros dessas distribuidoras. A primeira é a questão de reforma tributária. Então, antes de nós discutirmos abertura de mercado, tem que resolver outros problemas. Um deles, reforma tributária. Aqui a sugestão foi, em vez de cobrar um percentual sobre o valor final, cobrar um valor fixo sobre o faturamento. Ou seja, essas oscilações que nós temos de clima, chuva, intempéries, preço de combustíveis, todas essas oscilações elas ficam eliminadas e dão até mais tranquilidade para o poder público ter um orçamento mais fixo ao longo do tempo. O segundo ponto são os encargos setoriais, uma coisa que o Felipe tocou aí, preocupa demais porque são uma série de subsídios e tem uma série de encargos que estão subsidiando, como o doutor Madureira também colocou, ao consumidor livre. Então, o cativo paga para o consumidor livre também uma série de encargos. E aqui o que nós refletimos é que, além de nós pagarmos o encargo, sobre o encargo também é cobrado um valor adicional dos impostos. E o terceiro grande ponto, que o doutor Madureira também tocou, nós colocamos na carta, que é a segurança do suprimento, que o mercado cativo está pagando. Eu participei da modernização do setor, das discussões, e estive presente numa discussão em Brasília, onde o Ministério de Minas e Energia trouxe importantes players do mundo inteiro para discutir a questão. Um deles trouxe esta figura da União Europeia, que cabe bem no nosso mapa do Brasil, e lá vocês vejam que tem diferentes valores sendo cobrados nesses mercados livres para, dependendo do país, às vezes aglutina país, às vezes não, às vezes dentro do mesmo país divide em várias componentes. E eu fiz a pergunta assim, e daí?
o que aconteceu com a abertura do mercado na União Europeia? E a resposta do nosso especialista lá em União Europeia disse assim, ó, 50% dos mercados, os preços caíram. Eu digo, ótimo. Mais de 50% os preços subiram. Então, não existe um modelo ideal. Cada país tem suas peculiaridades e o Brasil também as tem. Então, por isso que eu acho que é importante nos convencerem de que efetivamente vale a pena ir para o mercado livre. Na modernização também, na conclusão do grupo de trabalho, que foi no Clube Naval, no dia 29 de outubro, eu fiz essa pergunta para o ministro Bento Albuquerque. Eu digo, ministro, a distribuidora vai nos leilões, que são leilões públicos, compra energia cada vez preços menores, repassa aos consumidores sem custo adicional. E aí eu pergunto, será que nós queremos deixar de ser cativos de uma distribuidora para ser cativos de uma comercializadora? E comentei para o ministro, se o senhor tiver uma usina do lado da sua casa, se o senhor quiser comprar dela, o senhor não pode, não, o senhor tem que ir através de uma comercializadora. No plano decenal, 2029, nós estamos falando aí em investimentos da ordem de 456 bilhões. Em geração, transmissão e distribuição, desde a criação da ANEEL, já foram investidos 815 bilhões. Esses investimentos em geração, 370 bilhões, em distribuição, 265 e em transmissão, 215, não são das distribuidoras, não são das geradoras, eles pertencem à nação brasileira, pertencem a todos nós. Portanto, isso aqui, esses investimentos, devem ser preservados, porque eles têm uma concessão que é por tempo limitado. E quando eles revertem para a União tem várias maneiras de relicitar. Então, o que nós desejamos que esses bens sejam usados para a nação brasileira, para todos e em benefício de todos. Inclusive, o Felipe citou aí da indústria, do comércio, de todos que necessitam custo Brasil menor. Pegando o balanço da Copel aqui, que vale para qualquer outra distribuidora, nós temos o balanço regulatório 2019, e lá vocês veem que tributos e encargos, quase 45%. A distribuição, 12%, mais o lucro de 5%. E a transmissão, 6%. O que estamos discutindo na abertura de mercado, na verdade, essa parte verde, que é a energia, que é 32%. E aí a pergunta é assim, quando entra uma comercializadora vendendo essa parte, energia para o consumidor, ele vai querer ter lucro? O que o mercado diz que o lucro estimado é em torno de 20%. Então, se vocês pegarem 32, 20% de 32, dá mais 6. Então, de pronto, se nós não nos convencer ao contrário, os custos no Brasil tendem a aumentar com a abertura de mercado. Para exemplificar aqui essa queda de preços, eu trouxe duas tabelinhas, uma da solar fotovoltaica, mostrando queda de preços. Isso são os leilões públicos que as distribuidoras participam e repassam ao consumidor a esse preço. Então, solar fotovoltaica era em torno de 350, caiu para 84. E na eólica, de 250, caiu para R$100. Então, o que nos interessa, de fato, é que todas essas eficiências sejam transmitidas ao consumidor. Entendemos que o assunto deve ser melhor discutido antes de uma abertura total. E os consumidores têm que efetivamente ser convencidos de que existe um benefício.
Essa é a minha posição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ricardo. É muito importante ver aí essa visão que você traz aí dos consumidores através dos conselhos dos consumidores, né? Eu acho que a gente tem aí pontos importantes para um debate interessante aí, uma visão, como eu falei, a gente traz aqui a visão do consumidor, né? Foi trazida aí primeiro pelo Felipe e agora do Mercado Livre, e agora você traz essa visão do mercado regulado. Muito bom, eu acho que a gente tem pontos aí para falar bem sobre isso. Bom, em seguida, eu queria convidar o Clauber Leite. O Clauber é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, mestre em energia pela Universidade de São Paulo, em 2016, especialista em energia renovável e eficiência energética pela Politécnica de São Paulo, da USP, doutorando do Programa de Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública. É um prazer tê-lo aqui, Clauber, e ter essa visão que você traz do IDEC. O IDEC tem sido um instituto que, ao longo do tempo, vem se manifestando em todas essas causas relacionadas aí aos consumidores de energia elétrica, apresentando suas posições, suas reivindicações. Então, é fundamental ouvi-lo aqui. Antes de passar, eu queria mais uma vez relembrar aos participantes que quem quiser fazer pergunta, utilize a barrinha lá, o ícone lá do Q&A, para que a gente possa ter perguntas aí e que eu vou estar repassando aos participantes. Por favor, Clauber, seja bem-vindo. Obrigado, Madureira. Agradecemos aí a Brad. Cumprimento aí aos outros participantes, a doutora Juliana. Parabéns pela promoção, ao Ricardo, ao Felipe. Todos nós temos atuado bastante aí no setor elétrico, né, e cruzado os caminhos em nossas reivindicações, e não é diferente também quando se trata da modernização do setor. Ao falar de modernização, um dos principais assuntos que é o que a gente está debatendo aqui hoje, essa abertura do mercado livre aos demais consumidores. E não dá para discutir a abertura de mercado sem uma redução das distorções existentes no mercado. Então, são diversas distorções que, para ter um ambiente competitivo, real e justo, a gente precisa primeiro eliminar isso. Então, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, já falado aqui pelo Felipe, pelo Ricardo, são os diversos subsídios e encargos que existem na tarifa do consumidor e que onera, assim, de sobremaneira todos o sistema. E isso já está chegando num limite que assim, não dá mais para o consumidor aguentar tanto aumento de tarifa. Isso reflete, a gente vê índices de inadimplências crescendo, índice de perdas não técnicas crescendo, e isso é reflexo direto do preço e dessa condição de tarifa muito alta. O segundo ponto, você precisa, para ter um mercado mais liberal, mais aberto, é necessário uma transparência total. Então, precisamos saber, o consumidor precisa saber o que ele está pagando, o que está dentro da tarifa, o que é ali, a gente sabe, tem a distribuição, tem encargo, tem o que você trouxe bem ali, Madureira, na sua apresentação, o lastro. O mercado cativo tem pago por esse lastro, mas a gente não sabe. Você teve essa atitude de fazer esses cálculos, estimar, mas a gente precisa incorporar isso e saber o que o consumidor está pagando ali. Para quê? Para uma possível avanço de liberalização do mercado, a gente colocar isso na conta e falar, não, o consumidor cativo já pagou isso durante tanto tempo e teve as benesses aí para o Mercado Livre, que foi importante para expandir o Mercado Livre, mas agora a gente precisa ter a contrapartida para o consumidor cativo.
como que a gente vai fazer essa divisão? O terceiro ponto, que é uma equidade no tratamento dos consumidores. Então, a gente tem que eliminar qualquer regressividade que existe. Então, consumidores, principalmente aqueles residenciais, não podem estar subsidiando grandes consumidores, não pode estar subsidiando geração distribuída de grandes consumidores. Há que se pensar em um modelo que reduza essa regressividade. Estou falando aqui, por exemplo, da geração distribuída, daí podem me criticar por isso, mas a gente precisa também, a gente é a favor do avanço da geração distribuída, a gente quer mais e mais esse tipo de tecnologia, mas que atenda a todos os consumidores, que seja, há benefícios que não estão sendo atribuídos, então que se considere os atributos ambientais que tem esse tipo de geração na conta também, mas, de novo, isso com total transparência. A gente tem que fazer um cálculo que seja demonstrado para todos e a gente saiba realmente o que está pagando. Da forma como está, a gente não sabe. Há um subsídio, há encargos, outros demais, não é só a GD, a gente vê na própria CDE um incentivo a carvão mineral, um incentivo a termoelétricas e a gente não vê contrapartida nisso tudo. Então, esse é um ponto a ser refletido. A modernização do setor, eu acredito, na proposta que está aí, ela não traz todas as respostas, ela precisa ser aprimorada. O PLS 232, embora seja assim, um modelo ideal que a gente acha que é o que vai acontecer, é um passo para uma modernização. Ele é necessário, a gente defende a aprovação dele, mas ele não resolve tudo. A gente não pode parar por ali. Há muitas perguntas a serem respondidas e para o consumidor, ali na ponta do fio, o que vai mudar? A gente precisa de um processo de educação para saber, assim, formar esse consumidor, dar atributos. Eu vi na live aí da Bracel recente, lançando a pesquisa, o que o consumidor quer? Ele quer um melhor preço. Então, ele vai migrar para um mercado livre se tiver um menor preço. Se não tiver, ele não vai querer isso. E o que garante esse menor preço? Uma transparência, você tem que fornecer todos os dados, fazer uma educação mostrando que, por exemplo, a distribuidora vai continuar prestando serviço. Você vai ter ainda uma conta ali com a distribuidora. Daí, assim, o que eu quero saber lá na ponta? O consumidor final vai ter um novo, vai ser uma conta a menos? Quem vai ser responsável pela qualidade do atendimento? Vai continuar sendo a distribuidora? Perdas? Como vai ser tratado as perdas no mercado liberalizado, assim, aberto? Tem que ter um novo tratamento. Hoje cai tudo na tarifa. Como vai ser essa divisão? Ações de eficiência energética, a mesma coisa. Como que vai ser tratada uma eficiência energética numa área de uma concessão da distribuidora? Então, e várias outras coisas. O Ricardo falou bem, a gente vai ser cativo de uma comercializadora. O que é esse mercado varejista? Como que vai avançar isso? Assim, o setor elétrico brasileiro está passando por essa modernização, mas isso não é novidade. Isso, desde lá do Sarney, todos os governos mexeram de alguma forma no setor elétrico. Houve vários avanços, houve várias mudanças. E isso vai ser constante. A tecnologia avança, o mercado avança, e essa modernização é constante. Então, isso não é novidade, e isso tem que sempre acontecer.
isso é salutar, isso é benéfico ao consumidor, mas calma lá, né? Vamos pensar na razão de ser do sistema, que é o atendimento ao consumidor. A razão de ser do sistema não... Assim, a distribuidora é um meio de atender ao consumidor. Então, o final, o último do sistema é o atendimento ao consumidor. É dar esse serviço essencial, esse bem, atender a necessidade do consumidor. E uma última provocação aqui para ficar dentro do tempo que eu faço é essa necessidade de separação de fio e energia, do serviço de distribuição e a energia. Mas a gente tem que avançar nisso também. Acho que eu provoco aqui a Brad e aos demais o que acham. Eu não sei, não tenho resposta. Mas por que não também a separação do serviço de medição? A medição é um serviço outro que não é distribuição. Então faço a provocação, porque isso também pode ser que traga mais competitividade, traga outras tecnologias, traga opções de redução de preço aí para o consumidor. Então deixo também, encerrando aqui a minha fala, para ficar também dentro do tempo, essa provocação para um debate. Obrigado, Madureira. Agradeço, Clauber, trazendo essa sua visão aí do IDEC, essa visão de defesa do consumidor. Você trouxe pontos importantes para serem discutidos, até traz algumas provocações. Eu acho que a gente fala aí um pouquinho mais à frente com relação a esses pontos que você trouxe. Queria mais uma vez relembrar aos participantes que usem aí o ícone do Q&A para apresentar suas perguntas, né? Queria já até respondendo um ponto que foi levantado com relação à disponibilidade das informações. Todos os webinários que estamos fazendo sobre esse tema, eles são disponibilizados nas redes sociais da Brad, Facebook, Instagram e LinkedIn. Também a apresentação. Eu até creio, né, mas já pergunto ao Ricardo se ele vê algum problema que a gente possa estar, o Ricardo Vidinic, disponibilizando a apresentação dele também. Né? Acho que, a princípio... Sem problema, Madureira. Então, sem problema. Então, todo esse material, não só desse, mas os demais, são disponibilizados nessas redes. Eu vou dar sequência aqui à apresentação dos nossos convidados, e agora, sem dúvida nenhuma, chamando aí a doutora Juliana Domingues, né? Também não poderia deixar de não estar cumprimentando a doutora Juliana. Ela é professora da Universidade de São Paulo e doutora em Direito Econômico e Direito Antitrust pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Também atuou como conselheira do Instituto Brasileiro de Estudos em Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC, por mais de 10 anos. Antes de assumir a posição hoje, que ela recentemente assumiu de Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, ela foi diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC. Então, doutora Juliana, é um prazer muito grande que você possa estar conosco aqui nesse momento e trazer aí a sua visão nesse tema, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, irá impactar fortemente os nossos consumidores. Hoje nós temos aí no mercado de distribuição consumidores cativos algo como 84 milhões de consumidores e que parte desses consumidores já migram para o mercado livre e outros irão migrar e ter a sua visão de como você verifica pontos relacionados a esse tema será muito bom aqui para o nosso debate. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Marcos Madureira. Estivemos juntos, né, ainda essa semana, então é um bom revê-lo. Gostaria de cumprimentar os demais, doutor Ricardo, Felipe, Clauber. Um prazer estar aqui com vocês e agradecendo também todas as menções que foram feitas, né, porque ainda sou secretária, aspas, fresca, né, recém-empossada, mas como já foi colocado aqui, já estava no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça e dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos uma coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado que tem feito um trabalho já de acompanhamento de todo o setor elétrico. Então, digamos que não mudou nada, né,
eu agora só assumir essa posição de secretária, porque são temas que já estávamos acompanhando. Eu pergunto se todos me ouvem bem, se a imagem está boa. Está bem, muito obrigada. Enfim, eu anotei vários pontos que foram colocados aqui, e eu acho que tem uma questão importante para se considerar, né? Porque, obviamente, o meu foco aqui vai ser até falar um pouco mais em complemento a tudo que já foi dito. Os colegas já me ajudaram bastante, mas existe uma questão que é importante nós lembrarmos, que estamos falando de um setor regulado cujo modelo é muito específico, né? Porque eu vejo muito nessas discussões de propostas que trazem, né, externalidades positivas para o consumidor, às vezes trabalhadas como se nós tivéssemos um único modelo regulatório, e não é verdade. Nós sabemos que no caso da energia é um modelo muito próprio, né, e por isso também existem alguns desafios que merecem ser endereçados. Do ponto de vista do consumidor, eu acho que não há dúvida que um mercado livre de energia sempre parece ser interessante, né? Assim, de modo geral, ele vai permitir ao consumidor realizar uma escolha, né, do fornecedor de energia. Assim como, em tese, também possibilitaria até negociar com o fornecedor os preços, e, enfim, em princípio, são ideias que parecem ser positivas, né? Mas nós sabemos que dentro da configuração, né, até foi muito importante terem passado alguns slides, mas nós sabemos que existe ali uma possibilidade que entre, por exemplo, um outro intermediário do setor, além daqueles já existentes. E como o Clauber mencionou, nós temos uma questão relevante relacionada aos subsídios e encargos, né? Esse é um fato. Existindo ainda uma assimetria muito grande de informação, porque o consumidor, ele muitas vezes não sabe o que ele está pagando. Então, esse tema, eu acho que é muito importante, esse cuidado com a maior transparência, com a melhor qualidade dessas informações. Isso precisa ser um objetivo, né? A educação do consumidor, de fato, é uma preocupação nossa na Senacom, tanto que temos a Escola Nacional do Consumidor, inclusive com alguns cursos direcionados para o setor, né, de energia. Mas eu acho que essa pode ser até uma pauta prioritária e conjunta, né? Todos que estão aqui conversando, acho que todos acreditam também que essa melhor informação, como diz a UNCTAD, esse empoderamento do consumidor para que ele compreenda enfim, o funcionamento do mercado, o que realmente ele está pagando, tudo isso nós precisamos ainda trabalhar no Brasil. Existe um desconhecimento muito grande das questões regulatórias. Tanto existe que nessa época de pandemia, nós recebemos na Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado diversas propostas de moratória, mas assim, era a mesma proposta para todos os setores regulados. E aí desconsiderava absolutamente todos os modelos que nós temos, assim, era absolutamente insustentável a proposta, né? Mas o que isso mostra? Mostra uma deficiência também do conhecimento do que é regulação, né? E qual a importância também de você entender regulação, até mesmo para você definir políticas públicas de direito do consumidor. Então, essa é uma preocupação nossa aqui na própria Senacom, porque, como todos vocês falaram, né, que tem que ter um respeito ao modelo regulatório, que nós temos custos de transação, essas questões regulatórias elas não podem ser deslocadas dessa discussão. Então, isso também dentro da Senacom, nós temos tomado esse cuidado, inclusive fazendo cursos de capacitação da equipe, para que haja essa compreensão dos diferentes modelos, né? E a pandemia, como acho que para todos, né, também colocou mais em evidência a importância de você realmente tomar posições com base em dados, em evidências, respeitando esse modelo regulatório. Agora nós temos análise de impacto regulatório. Então são vários temas que precisam ser incorporados no nosso dia a dia. Agora, a nossa preocupação, né, além da questão da transparência, dessa melhor informação, da qualidade dessa informação, que eu digo que às vezes tem muita informação, mas ela não é de qualidade também, então o consumidor não entende. E aí também não adianta nada, né? Mas nós temos realmente uma preocupação com a qualidade do serviço, né? E com a amplitude da prestação do serviço.
Essa é uma preocupação inicial. Também uma preocupação com o preço desse serviço, né? E nesse ponto nós nos preocupamos com a quantidade de intermediários, né, entre a geração e o consumidor, porque quanto mais intermediários, maior a chance de alteração de preço. Pelo menos é essa a lógica que nós conseguimos identificar hoje. Então, temos que ver muito bem o desenho que se daria com esse mercado livre de energia. Outra preocupação é com excesso de subsídio cruzado no setor, né? Então, acho que essa também é uma preocupação nossa aqui na Senacom. Nós sabemos, né, que em alguns momentos a maioria dos consumidores acaba pagando para poucos terem um benefício, e eu não estou falando especificamente neste mercado, mas em outros também. Então, temos que tomar cuidado, né? Vocês já devem ter visto, inclusive, na mídia, vendas de slogans como placa solar, o governo quer taxar o sol, né? Coisas assim que, enfim, nós podemos trabalhar para que não saia dessa forma, né, a própria informação, porque distorce completamente qual é a proposta. Então, esse é um cuidado muito importante. E de uma maneira bem simples, né, a concorrência entre a geração é saudável, né, para os consumidores. Eu sempre acredito que quando tem concorrência, a tendência é você melhorar os serviços para o consumidor, né? Você abre esse leque de escolhas para o consumidor. O consumidor, ele acaba se sentindo também mais livre para testar, né? Ele não gostou, então ele muda. Então, isso para nós, do ponto de vista até da teoria econômica, né? Nós sabemos que a maior competitividade sempre tende a gerar mais externalidades positivas para o consumidor, né? E um ambiente em que ele se sinta mais confortável para realizar suas escolhas e também exercer os seus direitos. Agora, o ideal seria que o consumidor pudesse escolher quem contratar. Agora, apenas pagar a tarifa pelo uso da rede, será que vai ser possível? Sem prejuízo de alguns aspectos regulatórios, né, como aqueles relacionados à perda de eficiência, que eu acho que é importante, porque a gente está falando de um serviço essencial, de estruturas que têm custos elevados, mas a perda de eficiência na transmissão em função da distância percorrida da rede é um ponto também que interessa ao consumidor, né? Então, acho que podemos aqui, até para complementar todas as falas e ter um espaço ainda para o debate, eu acho que podemos trabalhar melhor as mensagens, podemos trabalhar melhor a informação que vai ser dada para esse consumidor. Podemos, dentro da Senacom, inclusive com todos, né, que estão trabalhando com esse tema, construir iniciativas nesse sentido, né, desde cursos, hoje lives, né, em razão da pandemia, mas essa informação, mais uma vez eu repito, ela não adianta ela ser em quantidade, ela tem que ser em qualidade para que o homem médio brasileiro ele entenda. Nós aqui dessa sala estamos discutindo aspectos que nós sabemos que não podemos discutir com toda a população brasileira. Se falar de custo de transação, não vão entender eficiência. Então, precisamos traduzir isso de uma forma que o consumidor entenda, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, mas eu queria realmente agradecer a oportunidade de poder contribuir, né, com os debates, trazendo uma perspectiva um pouco adicional. Eu achei muito interessante, né, aquela primeira tabela que mostra 50% e 50%. Aquilo acho que é bem ilustrativo, que, enfim, precisamos também amadurecer essa discussão. E eu fico à disposição dos senhores, agradecendo a oportunidade de compartilhar aqui uma visão, enfim, que é de uma Secretaria Nacional do Consumidor, obviamente. Eu poderia dar minha visão como professora de Direito Econômico, mas aqui eu me limito a falar como secretária mesmo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Juliana. Acho que as duas posições são importantes, né? Mas ela traz aí uma visão muito interessante, né? E acho que essa questão da transparência é fundamental, né? A gente realmente temos aí a obrigação, né? O setor, todos que estão envolvidos, todos os agentes que estão envolvidos no setor elétrico têm a obrigação de criar essa transparência, de que as informações cheguem de forma adequada a quem vai poder fazer essas opções. Nós já temos aqui algumas perguntas, eu tenho algumas colocações, mas eu prefiro sempre estar trazendo aqui o que são as perguntas que vêm. Algumas eu vou colocar de uma maneira geral, mas algumas estão mais específicas, né? Estão endereçadas. Vou começar dessas que estão já interessadas,
porque talvez fiquem mais fáceis de cada um poder estar respondendo. Então, eu vou começar com o próprio Ricardo Vidnick, que tem algumas perguntas que foram endereçadas diretamente ao Ricardo, e pedir o Ricardo que possa estar respondendo. Só um minuto. Bom, Ricardo, uma que tem a ver com o que você falou, né? Está sendo feita aqui pelo Márcio Vinícius Pires Alcântara, né? Alguém que depois possa também socar no mesmo tema, mas ele disse o seguinte: existe o risco de o segmento de distribuição de energia elétrica incorrer na chamada espiral da morte. A morte, na verdade, é uma pergunta. Ou seja, quanto menos consumidores cativos, maior a tarifa, o que estimula a saída do consumidor da rede de distribuição e isso realimenta o aumento do preço de quem fica. Eu acho que, de alguma maneira, a gente falou dessa questão sobre a necessidade de que esse tema seja tratado, mas era importante que você pudesse comentar sobre isso. E eu já coloco outra pergunta também, que foi endereçada a você, Ricardo, que talvez você pudesse estar já também comentando sobre ela. Espera aí só um minutinho, que ela estava aqui. Bom, mas aí, Ricardo, se você pudesse comentar sobre esse tema, né, sobre que acho que tem a ver com o que você comentou, mas entendimento de você como isso caminha, por favor. Madureira, eu acho que as perguntas aí estão perfeitas. Na verdade, nós já sentimos a saída dos industriais, dos grandes consumidores. Minha experiência lá no passado, 2005, etc. e tal, nós tivemos uma crise no mercado livre de energia, do qual as pessoas queriam voltar a serem cativos, porque a tarifa do cativo estava mais barata do que o livre. E aí existe na lei uma regra que a volta é depois de 5 anos. E aí o que nós colocamos muito claramente é que, primeiro, tem que existir uma transparência, eliminar os efeitos de subsídios. Aí sim, quer ser livre, vai ser livre. Agora, como a doutora Juliana colocou também, nós temos competição, é a melhor coisa do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu elenquei lá, doutora Juliana, é que os leilões públicos, eles hoje são extremamente competitivos. Existe muito mais oferta de energia, muito mais gente ofertando energia do que gente comprando. Com isso, a competição é verdadeira. E por isso os preços caíram. Lá do solar, do eólico, tem vários segmentos que os preços caíram acentuadamente. Por quê? Porque é competição. E aí tem uma outra pergunta que surgiu aqui, dessa questão aí da espiral da morte, sem dúvida nenhuma. Se nós não resolvermos as questões de subsídios cruzados que existem, os que ficam vão ficando com a energia cada vez mais cara. O exemplo é esse da energia distribuída, não só solar, mas todos os segmentos de energia distribuída, que são pequenas gerações que o pessoal está deixando os custos para os demais consumidores. E aí, como o Clauber falou, a doutora Juliana falou, todo mundo, não é possível que poucos acabem pagando esses custos em benefício dos mais ricos, porque são esses que conseguem achar soluções de geração jogando o custo para o outro. Eu concordo plenamente em ter competição, em ter abertura, desde que os outros, os pequeninos, os consumidores que... Na verdade, o consumidor hoje ele quer tranquilidade. Ele não quer ficar tendo que ficar procurando preço todo dia. Hoje eu tenho que trocar de preço. Tal. Se você for na Europa, algum país da Europa, andar lá nos shoppings, tal, você vai ver que tem gente vendendo energia mais barata.
e te pegam na rua ali, no meio do shopping que você está andando, ou vem aqui, você é cliente e tal, distribuidora só, então eu tenho uma oferta para você aqui. E, na verdade, o consumidor quer ter certeza de que ele está tendo um bom preço e, principalmente, qualidade. E no modelo que nós temos aí de distribuição, que é um modelo monopolista, a mão forte do Estado, através da agência reguladora, tem que ter um controle forte para dar a todos essas condições de que a energia seja fornecida a bons preços e com qualidade. E isso dificilmente a comercializadora ou o mercado livre vai suplantar, percebe? Então, nós vamos ter que conviver com os dois modelos fatalmente. Eu acho que essa é a reflexão principal. Muito obrigado, Ricardo. Eu passaria agora ao Felipe. Felipe, fique à vontade para tocar em outro ponto, mas tem uma pergunta aqui feita pelo Leandro Cesini. Ele diz o seguinte: a abertura do mercado é, sem dúvida, um caminho irreversível. Vocês acreditam que o desenho de mercado atual irá suportar todas as mudanças necessárias para uma abertura de 100% do mercado? Pois acredito que, se o desenho atual se permanecer, corremos o risco de termos um mercado ainda dividido entre cativo e livre, além de perdermos a credibilidade nesse setor, que arduamente vimos conquistando nos últimos anos. Por favor, Felipe. Eu acho que esse comentário, obrigado pela pergunta, eu acho que esse comentário ele liga muito essas questões que a gente está falando, né, da espiral da morte, como é que fica a distribuidora do futuro, né? Eu acho que, assim, de fato, o projeto que a gente tem de modernização do setor, ele endereça questões muito relevantes, porque no final a gente está há muito tempo acostumado com uma unidade física de medição de energia que é o megawatt-hora, e a gente está chegando à conclusão que só o megawatt-hora não resolve, tem muito mais coisas por trás, né? Isso vai um pouco na linha do que a secretária brilhantemente colocou, que é necessário ter a transparência, é preciso que o consumidor entenda o que ele está comprando, né? Hoje, ele olha a fatura de energia e tem lá 1 megawatt-hora. O que tem ali? Tem bilhões de investimentos, tem contratos com décadas de duração, cláusulas contratuais bastante de alocação de risco, bastante complexas, né? Então, na questão do endereçamento, de separar, olha, está aqui a distribuidora, ela vai prover o fio, ela vai te conectar a esse mundo, e tem um outro provedor da quantidade de energia que você está consumindo, e assim como em vários outros países do mundo, né? Se você quiser uma fonte 100% renovável, você pode comprar diretamente, é um pouco que a gente já tem no Mercado Livre. Então, assim, endereça-se, né, muito no PLS 232, mas tem muita coisa que a gente consegue já corrigir com o arcabouço, com mudanças no arcabouço que a gente tem, como o próprio Ricardo colocou. O Estado não é só o legislativo, o Estado também é agência reguladora, tem competência, fez um enfrentamento, né? Acho que a discussão toda de geração distribuída foi um marco no setor elétrico, né, de mobilização, né, com a questão do taxar o sol, mas foi muito importante, porque foi uma política energética que ela tinha um prazo para durar e chegaria ao seu final, coisas que a gente não tem na lei, né? Toda aquela CDE são subsídios que duram 50 anos, né? Faz sentido a gente estar no Brasil na década de 60 e 70 subsidiando carvão enquanto os outros países estão desativando essas usinas? Faz sentido a gente contratar usina nuclear a mais de R$500 se a gente está comprando os leilões energia solar a 84, né, reais? Então, assim, desses instrumentos que a população e o consumidor precisa ter acesso para que ele possa ser também uma fonte de fiscalização da política energética. Será que aquele consumidor que na vida dele prega uma vida sustentável, ele concorda com ter carvão na sua matriz, concorda com subsidiar usinas a óleo diesel na Amazônia, né, que custam mais de R$1.000 o megawatt-hora? Será que não tem uma solução de trocar todas aquelas usinas a óleo, mesmo que estejam na lei, por solar? Será que não tem isso? Será que precisa de lei? Então, assim, quanto mais essas questões ficam claras para o consumidor, mais o consumidor vai atuar como um fiscal,
das ações de política energética, e com isso a gente tem um setor mais pujante, né, que protege, inclusive, os investimentos, né? Então, eu acho que essas mudanças têm que ir nessa direção da transparência, né? O consumidor, e de forma a trazer de uma forma simples, que o consumidor entenda, né? Poxa, o que é potência? Hoje, se precisar contratar aqueles 4 GB de potência que eu falei que vai custar 5,5 bilhões por ano, o consumidor final, como que ele vai se posicionar, favorável ou contrário, né? Enquanto ele não tem o sinal claro na fatura dele que ele, olha, tem uma parte de infraestrutura, uma parte de commodity energia. Então, acho que esses movimentos vão nessa direção. A gente precisa avançar no detalhamento, né, preservar os contratos com as empresas. Ninguém quer rasgar contrato, acho que muito pelo contrário, né, parte da energia competitiva precisa da tradição do Brasil de respeitar os contratos. Então, acho que assim, esse conjunto de medidas fazem com que essa transição do mercado muito regulado para o consumidor de menor porte para alguma liberdade, né, dê certo. Né? Agora, se for uma mudança na linha de colcha de retalhos, né, não abre aqui, mas não mexe estruturalmente, aí a gente corre um grande risco de entrar na espiral da morte, né? De fazer mais política energética botando novas fontes, não, agora é a térmica na base, não, agora é a térmica na ponta, empilhando tudo isso sob a forma de encargos, e no final das contas o resultado é só um, a gente mata o mercado de vez e vai precisar do Estado para socorrer o setor, como já o fez nos últimos 2 vezes nos últimos 10 anos, né? Então, assim, a gente precisa de mais mercado, né? E acho que a gente está na direção correta. Obrigado, Carlos, Felipe. eu queria agradecer essa oportunidade de compartilhar esse debate com vocês. Aliás, eu também aqui saí com umas reflexões novas, então é muito importante ter esse ambiente de diálogo. Queria parabenizar a todos, tanto pela organização quanto pelas apresentações, e pedir desculpas, que eu vou ter que atender uma questão que apareceu urgente. E aí eu não vou poder ficar até o final, mas prometo depois assistir, né? Porque eu sei que vocês estão gravando, e não podia deixar de registrar meu agradecimento, desejar um ótimo final de semana para vocês, e, por favor, contem comigo. Doutora Juliana, muito obrigado. A gente agradece a sua participação, né? Entendemos aí a urgência da sua saída, mas queríamos deixar assim, esse é um tema que vai continuar evoluindo, nós fizemos, como falamos, 3 eventos, é importante que a gente continue falando sobre isso, esse ponto colocado pela senhora com relação à transparência, a necessidade que as questões sejam cada vez mais discutidas, é muito importante, esse é o objetivo que a Brad está trazendo nessa discussão. Muito obrigado à senhora pela participação e sempre possa contar conosco aí para que a gente continue discutindo temas importantes aí para os consumidores. Muito obrigada, doutor Marco Madureira, e perdão, mais uma vez, pela delicadeza de sair antes de finalizarem essa discussão. Um abraço. Entendemos. Bom, eu então endereçaria aqui doutor Juliano. ao Clauber. Clauber, devido a que tem aqui umas questões, até estava, de certa forma, endereçado até uma pergunta feita pelo Túlio Marcos, que é do CIER. Ele diz que é um absurdo esse tipo de marketing que se vai taxar o sol, enquanto o custo desse net metering recai sobre os consumidores que não têm como investir essa tecnologia e ou não têm conhecimento da mesma. Então, eu acho que é importante, talvez, se você puder falar um pouco dessa questão, o entendimento que você tem com relação a como esses custos estão ficando para os consumidores, né? Assim como os outros subsídios que são postos, mas aí é um subsídio que nem aparece, não está nem em lei esse subsídio que é dado aí para os consumidores que estão migrando, que tem esse subsídio ao migrar para o mercado de ED. Se você pudesse tratar desse tema, e se de repente você quiser pegar mais algum ponto aí do que foi falado pelos demais, fique à vontade. Muito obrigado, Cláudio. Imagina. Assim, a questão da forma como está sendo dividido, principalmente o problema maior é na compensação, né? Então, o momento que a GD está gerando energia ali não é o momento do consumo exato, não coincide. Então, gera um mercado de compensação, e nessa compensação ela acaba sendo elas por elas ali. Então, o consumidor que gera energia consome naquele momento em que não há demanda,
no sistema como um todo e injeta também nesse horário. Ao fazer essa compensação no mesmo horário, você deixa de participar do bolo ali da divisão da tarifa entre todos. Basicamente isso. Então, você está saindo da divisão daquela, mais ou menos como uma receita requerida. Então, ao fazer isso, você está dividindo o que seria a tarifa em menos pessoas e acaba, dessa forma, como acontece hoje, sendo, sim, regressivo, porque quem tem condições hoje de instalar um painel solar, quem está instalando, a gente pode ver os dados da ANEEL, são instalações assim, relativamente grandes, então comércio, tem muito instalação comercial, bancos, supermercados, e quando é residencial uma instalação de capacidade alta. Então, a gente estima que é uma classe média alta que está instalando esse tipo de tecnologia. E então esse tipo de consumidor está saindo dessa divisão e o que está acontecendo é que está ficando essa divisão com aqueles mais pobres. Então, aquelas pessoas que não têm a capacidade de fazer esse investimento acabam pagando por isso. Mas também é verdade que a inserção desse tipo de energia pode estar deslocando uma energia mais cara. Então, por exemplo, a termoelétrica. Mas isso a gente não... o problema todo está aí também. A gente não sabe qual que é o valor que está deslocando e a gente não sabe qual que é o benefício que isso teria, por exemplo, no deslocamento de térmica na tarifa do consumidor. A gente imagina que isso seja mínimo, e isso é no Brasil todo, né? No sistema interligado. E não ali na área de concessão da concessionária, ali onde é feito o cálculo de tarifa. Então, há uma distorção aí. Então, precisa isso ser corrigido. Sem ficar nos extremos aí de um lado taxar o sol, do outro vamos acabar com a tecnologia. Não, vamos buscar um meio termo no qual se favoreça, porque tem benefício a geração distribuída, mas também não onere aqueles pequenos consumidores. Então, qual que seria esse meio termo? Esse é um bom questionamento. A ANEEL, acho que teria condições de fazer isso. Nessa revisão da 482, ela teria condições de fazer isso. Infelizmente, pelo rumo que tomou o debate, ela paralisou essa discussão, mas nós acreditamos que isso poderia ser resolvido no nível regulatório tranquilamente. Isso foi para uma discussão mais legislativa. E, infelizmente, no legislativo a discussão não é feita na velocidade que gostaríamos. Então, tem projetos também dessas duas formas, projetos mais razoáveis, outros mais radicais, que em algum momento eles vão ter que se encontrar e pensar qual é esse meio termo. Mas o problema é que isso empaca a discussão e a gente continua pagando por esse subsídio. Esse é o ponto de GD. Um ponto que eu queria falar, que o pessoal comentou também, que a gente sempre fala a respeito dos contratos. Isso a gente tem que prezar e tem que acontecer mesmo. Mas uma renegociação onde todas as partes sentam à mesa e cedem e fazem um acordo, isso não é desrespeitar contrato. Isso é fazer cumprir o contrato. Se tem a possibilidade de uma renegociação, é cumprir o contrato. Então, tem que parar um pouco e sentar, se colocar à disposição e colocar na mesa as condições de renegociação. Esse diálogo é importante. Então, só peço um cuidado quando falar, porque vira meio que um mantra, vamos respeitar contrato.
lógico, vão respeitar o contrato, mas a renegociação também faz parte e ela é bem-vinda, sobretudo agora, como a gente viu no momento de crise, porque o Ricardo falou, ó, tem uma oferta e um ambiente é competitivo, mas tem algumas, por exemplo, esse ambiente gerou uma sobreoferta de energia que agora, nesse momento, é um problema para a gente. Então, a gente precisa, em alguns momentos, parar e pensar e fazer essa renegociação, porque o que acontece, no fundo e no fim de tudo, acaba sobrando para o consumidor. Então, sobrando para o consumidor em forma de tarifa, em tarifa mais alta, que não é benéfico para ninguém. Muito obrigado, Cláudio. A gente já está se aproximando aqui do nosso final. Eu queria, antes de passar para os nossos convidados e palestrantes, que eu tenho recebido aqui, nós temos recebido aqui uma série de cumprimentos pela forma como vocês têm colocado o tema, mas eu queria só, eu vou falar sobre duas questões só, que acho que eu junto sobre elas. Algumas dúvidas sobre a questão relacionada, por exemplo, no caso de separação do mercado, como é que ficaria a universalização, como é que ficaria o atendimento da qualidade do fornecimento. Então, dentro daquilo que eu comentei no início, quando se separa a rede da energia, como hoje já acontece com os mercados, com os consumidores que estão no mercado livre, a distribuidora continua responsável pelo atendimento da rede. Ela é responsável pelo crescimento da rede, ela é responsável pela universalização, né? E o consumidor fica com o direito da parcela de energia. Se ele consegue ter algum processo negocial, um ambiente livre do qual ele possa entender que para ele é importante fazer a migração, ele tem essa liberdade de migração. Mas a rede continua sendo feita pelo consumidor. E aí, dúvidas sobre cobrança de TUST, o custo do uso da rede, ele cabe à distribuidora apresentar. Agora, a parcela de energia, nesse caso, ela fica através da comercializadora, varejista, como seja isso. Eu acho que esse é um momento de evolução. Esse crescimento não significa que todo mundo tem que migrar. Tem mercados, como mostrado pelo próprio Ricardo aí, que aconteceram, mas ainda tem uma parcela grande de consumidores que optaram por ficar no mercado regulado. É normal e isso acontece naquilo que eu falei. Mas, no meu entendimento, cria essa possibilidade de que você continue tendo o suprimento, a responsabilidade pela qualidade, pela distribuidora de energia elétrica e o fornecimento de energia, a parte da energia, né, da compra de energia, o contrato da compra de energia sendo feito através desse mercado livre e a possibilidade que está se buscando abrir. Eu queria agora passar aos nossos convidados para que aí vamos tentar em 2 minutos cada um no máximo, fazer as suas despedidas, colocar seus pontos mas eu queria cumprimentá-los pelo cumprimento dos prazos, todos foram perfeitos, ninguém extrapolou, né? Então eu queria passar a vocês para que a gente pudesse fazer nessa sequência, né? E aí eu vou fazer aqui uma inversão, vou começar então pelo Cláudio. Por favor, Cláudio, para seu momento aí de mensagem que você queira utilizar. Agradecer novamente a Brad pela oportunidade. Você, Madureira, sempre tem se colocado à disposição para o diálogo, para a gente conversar e entender melhor um pouco mais sobre a distribuição, e é tão importante para o consumidor estar próximo disso. Então, o IDEC tem feito esse papel de tentar entender melhor o mercado para melhor defender o consumidor. A questão principal que a gente discutiu aqui também é a transparência. A transparência ela gera um maior controle social e o que gera uma melhor eficiência, uma melhor qualidade de todo o processo. Então, a gente preza por essa transparência, que ela seja, como a doutora Juliana falou, com qualidade, né? Então, que seja algo trabalhado, que a gente possa ter a oportunidade de pegar, por exemplo, uma tabela de revisão tarifária de uma distribuidora e conseguir explicar isso para o consumidor. Eu vou aqui em casa e explico para minha esposa o que é aquela tabela. E isso hoje, infelizmente, eu não consigo. Não consigo fazer a tradução do que tem na nossa tarifa referente à expansão do sistema, compra de energia, o que seja.
Então, esse é um desafio que nós lá no IDEC temos, se coloca também o IDEC à disposição dos demais consumidores, quando a gente quer discutir, sobretudo, o direito do consumidor residencial que está no mercado cativo, a gente está lá à disposição, está querendo receber essas contribuições. Tenho conversado com a Abrace, que tem pautas em comum, com o próprio Ricardo também, com outras pautas. O sentido é esse, a gente quer avançar, quer modernizar e quer defender sempre o consumidor. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Eu passaria então aí agora ao Felipe, né, para que ele pudesse fazer as suas colocações. Por favor, Felipe. Parabéns pela iniciativa, Madureira. Acho que fóruns como esse trazem muita contribuição para os consumidores, né? O que a gente está falando, transparência, informação, né? O que a gente precisa, na nossa opinião, né, é avançar na modernização do setor. Só que para isso a gente precisa começar a fazer conta, todo mundo se preparar para saber o que é essa modernização, né? Porque eu entendo que hoje, se perguntar para o gerador o que é a separação de laço de energia, ele tem uma tese, para o distribuidor ele tem outra, para o consumidor ele tem outra. E assim, as empresas não conseguem se preparar para uma mudança tão estrutural quanto essa. Então a gente tem que começar a fazer conta, saber quanto que o consumidor vai pagar no final, né, nesse novo modelo. A gente precisa também do enfrentamento, né, de questões que são enfrentar os problemas quando eles são pequenos, né? A gente tem instrumentos para tirar essa distorção que acontece no consumidor de baixa tensão, que foi o vetor de crescimento da demanda do consumo de energia elétrica, como eu comentei, industrial tem muita dificuldade, é o vetor de crescimento. Então, assim, é muito importante mostrar o que está por trás da conta de energia, né? O que você está pagando de infraestrutura, o que você está pagando da commodity energia, para que, de fato, as escolhas e os modelos de negócio eles concorram com base na sua competitividade e não exportando custos para os demais setores e demais consumidores. A gente, aqui na Abrace, abomina a questão do subsídio cruzado, né? O grande não vai ser maior, né? Não vai ter competitividade exportando custos para os pequenos. Então, é necessário que essa premissa seja adotada, inclusive, nos segmentos de geração. E com isso eu concluo minha fala, Madureira. Agradeço mais uma vez a oportunidade e também parabenizo aos colegas pelas brilhantes colocações. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu passaria agora, então, ao Ricardo Idinic para fazer suas considerações finais. Por favor, Ricardo. Bom, eu me senti muito bem aqui, porque acho que existe uma convergência grande dos vários institutos, aí o Clauber do IDEC, o Felipe da Abrace, nós somos parceiros aí com os dois de longa data, e a doutora Juliana, que nos deixou também, ela com esse núcleo, o núcleo dela de coordenação aí geral de mercado é fantástico, pessoal muito bom, tem várias pessoas lá de excelente qualidade. Eu gostaria de dizer que os conselhos de consumidores eles não têm uma posição executiva, eles são uma filosofia de apoio, de consulta. Só somos consultor para consultar. Então, o conselho existe para consultar. E aí, nessa história de consultar, temos sido usados para também agir de alguma forma, mas nós nos colocamos na posição de consulta. Estamos disponíveis, todos os conselhos do Brasil. Eu vi aqui algumas perguntas do José Luiz Nobre, da CEMIG, ele fez perguntas aqui, não tivemos tempo de responder. Doutora Rosemary também fez perguntas, nós temos vários conselheiros que estão aqui presentes. A Evelyn Ruth, ela respondeu aqui que se sente representada ao ouvir as minhas palavras, então agradeço a Evelyn também pelas considerações que fez. E acho que, sem dúvida nenhuma, todos os custos que os consumidores contribuíram ao longo dos anos, à medida que o tempo vai passando,
devem ser revertidos em benefícios a esses consumidores. E o exemplo que eu dou é de Itaipu. A tarifa de Itaipu hoje, em função do aumento do dólar, subiu para R$ 350 o megawatt-hora. Em 2023, a usina estará paga, amortizada e restará o custo de operação e manutenção. Sabe qual é o custo de operação e manutenção de Itaipu? R$ 9,00 o megawatt-hora. Essa diferença não pode deixar de ser transferida aos consumidores. A quem vamos transferir? Então, acho que são discussões fundamentais que devem nos preservar para o futuro. Não é possível que o país continue recebendo custos crescentes. Então, nós temos que aproveitar agora dos benefícios. Gastamos lá 30 anos pagando uma tarifa, 40 anos pagando uma tarifa cara. Tem a oportunidade disso reverter para o consumidor e para benefício de toda a sociedade. É isso que eu entendo que devemos trabalhar no sentido de que esse benefício seja o mais amplo possível. E aí os senhores que estão aí, olhando, assistindo, o Clauber, o Felipe, o doutor Madureira, todos têm essa obrigação. E eu me sinto também no dever de contribuir com isso. Então, contem comigo sempre nesse sentido amplo de defesa de todos os consumidores do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. E assim nós vamos estar encerrando não só essa sessão, né, essa edição que tratou aqui a visão do consumidor, como essa série dos 3 webinários que tratam o tema ampliação do mercado livre e o futuro do mercado regulado. Eu acho que tudo isso que se falou nesses 3 eventos é fundamental para que a gente possa contribuir no avanço aí dessa discussão, que é importante estar na linha da modernização do setor elétrico. Só para repetir, todos os webinários estão disponíveis nas nossas redes sociais da Abrad, Facebook, Instagram e LinkedIn. E assim como as apresentações que eventualmente têm sido feitas, como é o caso do Ricardo, que ele gentilmente cedeu que a gente pudesse estar disponibilizando. Eu queria agradecer ao Clauber, ao Felipe, ao Ricardo, à doutora Juliana, que teve que, infelizmente, se ausentar, pela colaboração, pelo espírito de abertura, para que a gente sabe que a gente pode ter alguns pontos de vista divergentes, mas eu acho que o objetivo é comum, é trazer ao consumidor o melhor serviço e com preços mais adequados. Podem ter certeza, contem conosco sempre para fazer essa discussão. A Abrad, o Instituto Abrad, vamos estar continuando na evolução de trazer temas que sejam importantes para que a gente continue evoluindo. A gente acha que esse é um meio bom que a gente possa colocar. Queria mais uma vez agradecer aqueles que estiveram conosco, participando, ouvindo, fazendo seus comentários, dos quais grande parte deles foi para elogiar o que vocês trouxeram e engrandecer esse nosso evento. Muito obrigado e continue contando conosco e vamos estar aí em outros eventos buscando trabalharmos juntos aí. A todos, uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigado igualmente, Madureira. Até a próxima. Bom fim de semana aí. Obrigado, Bom, tchau.